Então, primeiro, obrigado pela participação de vocês, pelo interesse de vocês de participar desse webinar. Meu nome é Luana, eu sou Luana Arnaud, eu sou a líder de Success Factors no Grupo Cash, né? O Grupo Cash é uma empresa de soluções end-to-end. Eu venho, na verdade, é uma empresa que cresceu através de aquisições, eu venho uma dessas aquisições, sou da HRD Developers, que é uma empresa de soluções para RH. Então, há mais de 15 anos que a HRD está no mercado com soluções especificamente para o público de RH. E uma característica muito forte da HRD é não ser apenas implementadores, e sim consultores de implementação. E a gente entende que consultor é realmente para dar consultoria também, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação em conhecer bastante o negócio. Então, a minha formação é de recursos humanos, inclusive. Eu atuei no mercado de recursos humanos, grande parte, tanto diretamente em recursos humanos como consultorias de RH, em alguns processos. E hoje a gente vai falar, a gente ouve muito falar agora de RH estratégico, né? E assim, embora fale-se muito, a gente entende que poucas pessoas vivenciam o RH estratégico efetivamente, né? Então, tem alguns processos maduros, outros nem tanto, mas não vivenciam especificamente o RH estratégico. Então, para começar, eu queria fazer uma comparação muito superficial, naturalmente, do RH estratégico. Do RH tradicional com o RH estratégico. Então, diferente da comparação que muitas pessoas fazem, o RH tradicional não é necessariamente o DP. O RH estratégico, ele é um RH que executa processos, ou um RH tradicional executa processos, e muitos desses processos a gente fala hoje como avaliação de desempenho, como treinamento. Então, a gente relaciona isso com o RH estratégico, e nem sempre é. Esses RHs têm, sim, esses processos, só que são processos que não estão ligados diretamente com a estratégia da organização. Então, são processos, muitas vezes, para cumprir o rol de procedimentos, de normas ou de boas práticas, como a gente fala, mas é um RH que não traz resultados, que não participa dos resultados estratégicos da empresa. Então, quando a gente fala de RH estratégico, é aquele que traz números, que traz indicadores, que subsidia, que traz números para embasar as decisões da organização, né? Então, é um RH proativo, que ele está sempre na linha de frente, está sempre lidando com as áreas, ele tem conhecimento profundo do negócio, né, da cultura da empresa, do negócio, do produto que ele vende. Então, ele é uma pessoa articuladora, ele é interlocutor das áreas, e é muito forte o papel que a gente vai falar agora do business partner, por exemplo, que poucas empresas adotam, né, genuinamente, né, quero dizer. Então, a gente comparando os dois RHs, a gente fala que um é mais reativo, é mais burocrático, é aquele que faz a execução de folha de pagamento, mas assim, um não anula o outro. A gente entende que o RH tradicional, ele tem a parte de relações sindicais, a própria folha de pagamento, que é o core do negócio para o colaborador principalmente. Então, a gente fala que um não anula o outro, e se complementa. Então, assim, com a mudança, com a globalização, com a postura de consumo mudou bastante. E o RH, ele teve que mudar, ele estava presente nessa mudança da organização, e ele é o agente de mudanças da organização. Então, eu gosto da definição do que é a Venato. Ele fala que o RH atua como consultor organizacional, não somente como consultor interno. Então, isso enfatiza o que eu falei, que ele vai para a linha de frente, ele tenta entender as áreas, ele faz interlocução entre as áreas, que é muito importante. Então, ele deixa daquela figura de ser só o executor, o que atende reativamente. Então, aquele cara que vai lá, que entrega o lerite, que recebe documentos, esse modelo de RH está com dias contados, né? Então, aí, eu elenquei alguns pilares para um RH estratégico. Então, acho que a máxima de que as pessoas são o motor do negócio né, eu acho que é uma verdade, acho que ninguém discute, ou quase ninguém discute, que esse é uma verdade, porque seja tanto as pessoas da organização que estão com seus objetivos alinhados para levar a empresa a atingir o negócio, quanto o consumidor. Então, de todas as maneiras, as pessoas são essencial para atingir resultados. Tá? E aí o envolvimento do RH nas decisões estratégicas. Então, como eu disse anteriormente, o RH antes ele era reativo, então ele não tinha uma participação. Inclusive, alguns executivos, há não muitos anos atrás, defendiam a escassez e a distribuição das atividades do RH. Ele entendia que era uma função que não era importante para a organização. Ainda é um absurdo, mas existiu.
Então, o RH, quando ele passou, ele é o cara que tem conhecimento tanto das necessidades das áreas, dos gaps, da cultura da empresa, dos indicadores, da força de trabalho. Ele é uma pessoa extremamente estratégica para apoiar nas decisões. E, como eu disse, ele que traz os indicadores, ele que tem todas as informações, é o detentor de informações para ajudar a organização a atingir os resultados, ou a tomar decisões estratégicas, né? Então, a aderência das ações com a cultura da empresa. Então, é importantíssimo quando a gente fala que a cultura é a identidade da empresa, né? Então, todas as ações, o RH, ele é o responsável, ele é a pessoa responsável por fazer esse match, né? Não tem sentido eu ter uma ação, um objetivo, ou mobilizar as pessoas para uma ação que não vai de acordo com a empresa. Na verdade, nem tenho que ter ações que não estão que não são fidedignos à cultura da empresa, porque não vai ser eficaz, né? Então, as pessoas, o ideal é que elas entrem na empresa e que elas se identifiquem com a cultura da empresa. Então, se eu estou criando objetivos que não tem relação com a cultura da empresa, eu estou indo contrário, alguma coisa não está coerente. E isso desmotiva as pessoas, com certeza. Planejamento das políticas e práticas. Então, a partir do momento que ele reconhece as deficiências das empresas, do setor e das pessoas, do indivíduo, que é o que a gente fala que é mais estratégico ele conhecer cada indivíduo, né? E é humanamente impossível uma célula de RH fazer isso, por isso o conceito de business partner. Então, a partir do momento que eu reconheço as fragilidades e as fortalezas das áreas, então eu tenho que ter ações efetivas, seja de remuneração, seja de treinamento, aliás, principalmente de treinamento contínuo, inclusive, seja de remuneração, de meritocracia genuinamente, que é um ponto também que a gente vai falar mais à frente. E só abrindo um parêntese, a nossa ideia, o nosso objetivo do grupo é a gente fazer uma sequência de webinars e a gente não quer apenas, a gente quer a interação também de vocês. Então, outros temas que vocês gostariam de ouvir, de discutir, de participar, então a gente está aberto para ouvir vocês também, tá bom? Deixa eu só afastar. Então, atuação antecipada frente às mudanças e às necessidades do negócio. Então, o RH, para ser estratégico, ele tem exatamente que estar prevendo. Então, ele não age com dados passados, ele age com dados futuros. Então, ele tem indicadores, ele tem que saber, em termos de negócio, qual a estratégia, qual força de trabalho eu vou precisar, se muda um produto, muda. Então, por isso que ele está muito relacionado a todas as áreas. Então, se eu vou ter uma estratégia para inserir um novo produto no mercado, eu preciso ter força de trabalho capacitada. Se eu não tenho, eu preciso fazer uma ação para atrair talentos, os melhores talentos, diga-se de passagem, para entregar esse produto ou essa ação, ou esse serviço, né? Então, a atuação antecipada é um dos pilares mais fortes do RH estratégico. Então, coerência das ações com a estratégia, que salienta um pouco a questão da aderência à cultura também. Então, os objetivos das pessoas, do indivíduo, então, a gestão, e o gestor tem um papel muito importante nisso, fundamental nisso, e o objetivo é que o gestor, ele seja educado, ele tenha autonomia e tenha liderança, exerça efetivamente o papel de líder com a sua equipe. É impossível para o RH. O RH precisa ter multiplicadores estratégicos. Esses multiplicadores seriam gestores. Então, o RH ele tem sim a visão do todo, mas ele precisa desses braços que são gestores para fazer essa liderança. E olhar e ter certeza que as ações dos indivíduos, as ações individuais ou as ações do RH estão coerentes com a empresa é um fator muito importante para o sucesso, né? Não tem sentido você pregar um monte de políticas, um monte de normas e na prática as pessoas estarem com objetivos desalinhados. Eu falo que é casamento, né? Então, tanto o colaborador precisa querer, a empresa que precisa oferecer e os dois juntos dá certo. Então, precisa ter coerência e o RH é esse fiscal, no bom sentido, de certificar que as coisas estão alinhadas, né? Então, a gente fala um pouco de cultura organizacional. Na verdade, a cultura é o que embasa a identidade da empresa, né? Então, hoje mudou muito o conceito a relação de trabalho mudou muito. Então, antigamente, as pessoas procuravam empregos ou empresas muito renomadas, empresas para fazer carreira, e isso mudou um pouco. Aliás, mudou um pouco, não, mudou muito. Então, hoje as pessoas escolhem onde elas querem trabalhar. Então, a gente fala muito de qualidade de vida, de benefícios, de localização, enfim. As pessoas hoje têm plano, têm um projeto de vida e o profissional está ali uma fatiazinha desse meu projeto de vida. As pessoas têm bastante esse conceito hoje
Então, a empresa onde eu quero trabalhar é muito relevante. Então, é onde eu passo a maior parte do meu tempo, é onde eu ganho meu sustento, é onde eu me relaciono com muitas pessoas. Então, eu tenho que me identificar com a empresa onde eu vou trabalhar. E isso também para a empresa dá uma visibilidade, dependendo da política, da cultura, enfim. Isso dá uma posição, uma visibilidade em termos de mercado também para clientes, né? Aliás, principalmente para os clientes, sejam internos ou externos. Então, a cultura ela tem que refletir bastante realmente o que a empresa pensa, missão, visão, valores, e isso para atrair e reter talentos é muito importante. Se a empresa não tem isso muito claro e não vive isso, a probabilidade de aumento de turnover é muito grande, o gasto com recrutamento vai ser muito alto, com treinamento para tentar reter as pessoas é muito alto, e você não consegue fazer um planejamento de sucessão, você não consegue manter as pessoas, reter as pessoas, né? E principalmente manter as pessoas engajadas, porque o objetivo é trazer resultado. Então, se as pessoas não estão engajadas, isso é bem pouco provável que aconteça. Da mesma maneira, políticas e práticas. Políticas e práticas, ela fomenta essa questão da cultura, então ela tem que refletir exatamente a cultura. Então, é uma política de benefícios justa, é uma meritocracia genuína. Então, hoje a gente vê, fala-se muito, né? Porque também tem a questão do modismo. Então, os temas entram em evidência e as empresas passam a praticar e nem sempre de maneira genuína. Então, ter uma política definida de meritocracia, isso faz muita diferença. Vivenciar uma gestão de benefícios tem muita diferença. E tudo alinhado. Os temas eles estão extremamente relacionados. Então, além das políticas, eu preciso ter uma comunicação muito forte também, porque eu preciso que as pessoas tenham visibilidade da empresa. A questão da transparência nas práticas, nas políticas e na cultura tem que estar muito evidente para os colaboradores. E a mutação também do mercado tem que estar alinhada. Então, endomarketing pode ser envolvido muito fortemente. Então, ações educativas ou informativas é muito importante. Então, é importante não deixar que as informações corram pela famosa rádio peão, né? Então, comunicar, deixá-los... Hoje em dia, todo mundo tem muito acesso fácil à informação, seja ela do mundo digital, pelas mídias sociais, no portal interno. A maioria das empresas hoje possui um portal interno, um mural. Enfim, comunicar, deixar... um dos fatores principais de engajamento é pertencimento. Então, se sentir pertencente ao organismo. E a partir do momento que eu sou comunicado, que eu sou envolvido, eu me sinto é um dos fatores para me sentir pertencida a esse organismo, né? Então, equipes mais produtivas. Então, isso também tem a ver com a comunicação, com a cultura. Então, isso aqui enfatiza o que eu já falei antes, das pessoas procurarem se identificarem com a organização, com o que ela oferece, com o treinamento que ela oferece, com o plano de carreira, como ela é vista no mercado. E a partir do momento que eu tenho essa identificação, a partir do momento que eu estou onde eu gosto, fazendo o que eu gosto e sendo paga por isso, eu acho que esse é o fator de sucesso. Você fazer o que você gosta, onde você gosta e ser pago por isso. Não tem... Então, as pessoas são mais produtivas. Quando elas estão engajadas, elas estão felizes, elas são mais produtivas, né? Isso. Existem estudos que comprovam que quando você é feliz onde você trabalha, você é mais produtivo. Capacitação e desenvolvimento contínuo. É isso. Então, a partir do momento que eu reconheço que a Luana tem uma deficiência, sei lá, em comunicação, eu preciso dar subsídios para ela, eu preciso dar treinamentos, eu preciso capacitar. Então, eu preciso dar oportunidade. Então, vejo que não é aderente a esse perfil que ela ocupa hoje, então vamos fazer uma realocação, um assessment interno. E preciso estar em desenvolvimento contínuo. O papel do líder aqui, de novo, é muito importante. Então, o líder precisa trazer para o RH. Então, acho que o RH tem um trabalho gigantesco aí em termos tanto que existem muitos cursos e muitas apresentações, muitas palestras e workshops voltadas para os líderes, porque eles realmente precisam exercer uma liderança genuína, né? Que é liderar e desenvolver a equipe. Eu preciso desenvolver a minha equipe. Então, eu preciso reconhecer financeiramente e preciso desenvolvê-los. Então, o RH tem que dar subsídios para o líder e para a organização, para todo mundo, com treinamentos online, workshops periódicos, enfim. A partir do momento que eu reconheço que eu tenho uma lacuna ou um potencial, eu preciso investir para desenvolver. Compliance em governança, são mais ou menos os procedimentos, né? E é bem interessante que isso também, em termos de mercado, a partir do momento que a empresa tem muito definida a questão de compliance e governança muito clara, em questão de transparência, de faturamento, isso tanto para os externos como para os externos, isso é bem importante, isso dá uma credibilidade muito maior à organização. E
por último, e muito importante, é o clima organizacional. Todos os itens que a gente falou anteriormente, que eu falei anteriormente, ele vai ser retroalimentado pelo clima. Então, a partir daqui, as pessoas conseguem preencher, elas conseguem dizer o que pensam sobre a organização, sobre benefícios, sobre o gestor, o próprio gestor, sobre, enfim, sobre tudo. E isso aqui é eu posso dizer que retroalimenta o RH estratégico para se organizar e ter ações efetivas. Então, assim, é muito importante que tenha uma pesquisa de clima no período até curto. Pode ser, o que eu tenho visto nos clientes que a gente atua, que não é só uma pesquisa de clima anual para o Great Place to Work, nada disso. É uma pesquisa de clima contínua e até de maneira informal. Então, uma das ferramentas que a gente disponibiliza são pesquisas rápidas de tópicos que vão fazendo, que o RH vai fazendo periodicamente e fazendo ações pequenas antes da avaliação da pesquisa de clima anual. E ele tem tido resultados muito positivos, né? Que tá indo numa crescente. Então, a pesquisa de clima é essencial para embasar o RH para continuar sendo estratégico. Eu falo bastante rápido, se vocês tiverem dificuldade, me chama no chat, pede para repetir que eu volto, não tem problema nenhum, tá bom, gente? E aí, eu elenquei aqui 8 tópicos que direcionam para um RH estratégico, tá? Então, eu não quero ser repetitiva, eu não quero ficar sendo redundante, mas assim, avaliar em tópicos rápidos, avaliar os recursos disponíveis. Então, de novo, o RH estratégico, é a pessoa que retém, ou a área que retém os recursos físicos, humanos, técnicos disponíveis. Então, ele é o responsável por saber a força de trabalho que ele tem, em termos de recursos técnicos, de recursos financeiros. O RH tem que estar provido dessas informações sempre. A partir daí, ele consegue definir prioridades. Então, quando ele sabe os recursos que ele tem disponíveis, ele consegue definir prioridades e usar de maneira inteligente os recursos a favor da organização. Então, sei lá, a força de trabalho que eu tenho um projeto novo para entregar, o RH tem que ter capacidade de articular e desenhar uma ação e definir as prioridades desses recursos. Manter-se próximo aos colaboradores, de novo, para enfatizar o que eu já disse. Então, uma ação muito eficaz é a questão do business partner. Então, assim, a gente sabe que a estrutura de RH é sempre a estrutura mais enxugada, é sempre a que tem menos recursos financeiros, mas tentar inserir o contexto de business partner faz uma diferença tremenda. A gente acompanhou também algumas empresas que implementaram esse conceito e foi super positivo. Enquanto eu não tenho isso, uma pessoa que vai lá no 1 a 1, que sente com o gestor, com o colaborador, alguns canais como eu falei, as pesquisas, alguns canais de comunicação conseguem suprir, de certa maneira, essa lacuna. Suprir eu não diria, mas ajudar nessa lacuna. Mas, assim, é importante manter-se próximo para realmente, de novo, trazer o sentimento de pertencimento. Tá? Planejar a capacitação também, já vem de conta o que eu falei anteriormente. Então, eu preciso ter um roadmap, um plano de desenvolvimento, assim como eu tenho um desenvolvimento individual lá, que é o PDI, o famoso PDI, que, aliás, a gente vai falar futuramente especificamente do tema de avaliação do desempenho com o PDI. A gente percebe que o PDI, abrindo um parêntese para vocês, a gente percebe que o PDI, ele é um dos processos que é realizado anualmente, de certa maneira, entre aspas, para cumprir protocolo, para ter um PDI, mas a gente percebeu que a lacuna desse um ano, então eu faço lá minha avaliação de desempenho, identifico os gaps e seto um plano de PDI para o colaborador. Eu só vou revisar esse PDI, aliás, isso não é uma verdade absoluta, tá, gente? Nada que eu tô falando aqui é uma verdade absoluta. São apenas vivências e opiniões. Eu só vou revisar esse PDI no ano que vem, na avaliação do ano que vem. Então, assim, qual é a eficácia verdadeira? Isso até a gente pode, com a ferramenta adequada, a gente pode ter indicadores. Qual a eficácia de um plano de desenvolvimento que eu não fiz o acompanhamento em intervalos menores e eu só vou revisar no ano que vem? Então, fica a pergunta para vocês. Fortalecer a resiliência individual e conjunta. Então, a gente sabe que hoje não existe zona de conforto em termos de mercado, a concorrência é grande, as empresas estão inovando o tempo inteiro, então estão inovando em produtos, estão inovando em serviços, a gente vivencia, qualquer empresa, qualquer organização acho que vivencia isso. Então, o RH tem esse papel de fortalecer a resiliência, então a flexibilidade, a questão de mudança, de inovar, de engajar. Então, isso é um papel do RH também,
Como é que eu faço isso? Através de treinamentos, através de workshops, através do um-a-um, de reuniões individuais também, para entender as necessidades. De novo, pegar o projeto pessoal da pessoa, as aspirações pessoais e amarrar lá com o objetivo da empresa. Promover a integração do RH com toda a organização. Então, hoje é uma realidade, como eu disse antigamente, existia uma dificuldade muito grande do RH permear e ter uma relevância na organização. Hoje isso se inverteu drasticamente. E ainda assim, isso depende também quando a gente fala de um executivo de RH, ele depende tem que ser de cima para baixo, né? Então, para ter para permear nos departamentos, ele precisa contar com a parceria aí dos CFOs da vida, com outros executivos pares, para conseguir manter o RH mostrar para a empresa quanto o RH é importante para a organização. Definir prioridades de novo, então assim, o RH tem que estar antenado, então ele está olhando o ambiente interno e olha o externo também, então ele tem que estar pronto para as mudanças. Então, quem faz movimentos de você trabalho, opa, temos um novo produto, é o RH que vai conduzir, que vai organizar e vai articular para ter uma ação. Então, ele precisa saber quais as prioridades e por isso ele precisa estar envolvido em todas as decisões estratégicas da organização, né? Utilizar redes sociais. A utilização das redes sociais, acho que hoje é uma realidade, todo mundo também é muita coisa, mas a maioria das pessoas hoje dispõe de um smartphone, está conectada nas redes sociais. Então, as redes sociais, tanto para clientes, para estar visível para clientes, para divulgar produtos, para fazer isso, como para falar das ações da empresa também. Então, foi o que eu disse, quanto mais eu deixar sólida a marca e mais respeitada a marca nas redes sociais, a probabilidade de se proliferar é muito maior. Então, redes sociais, o LinkedIn é uma das principais referências em termos de network. Então, tanto para achar bons talentos, hoje o RH tem uma procura muito mais ativa para escolher os talentos, né? Então, a gente teve uma proliferação muito grande de universidades e faculdades. Então, antigamente, ter curso superior era um diferencial, hoje é mandatório. Então, hoje tem oferta-procura muito, muito maior, mas você escolher os melhores é um trabalho diferenciado. Então, estar visível nas redes sociais, deixar a empresa bem colocada, para ser procurada, para que as pessoas tenham interesse em trabalhar, é um trabalho muito, muito, muito importante. E, por último, não menos importante, implementar soluções tecnológicas. Agora, vocês imaginem, a gente está falando de milhares de ações aqui de RH, tanto para atração, para retenção, para plano de sucessão. Fazer tudo isso sem uma solução tecnológica robusta é um trabalho muito mais difícil, certo? Então, eu vou, só para a gente fechar o tema da questão de RHs aqui, de abraçador de árvores a homem forte da organização. Essa expressão ainda é muito forte hoje, né? As pessoas, quando se referem a RH, sempre tem uma brincadeirinha ou alguma coisa do tipo sobre que RH é abraçador de árvore. Na verdade, isso veio desde o movimento dos anos 70, que as pessoas os hippies se abraçavam às árvores para reenergizar, e isso passou a ser utilizado pouco tempo depois pelos gestores em treinamentos de recursos humanos, e o RH ganhou muito forte esse tema, essa conotação de abraçador de árvore. Mas assim, isso vem sendo totalmente desmistificado, e pelo contrário, as organizações, aqui eu coloquei alguns dados para vocês terem rapidamente. Então, é comprovado que quem tem um RH eficiente, o resultado econômico é 2 vezes maior, né? E isso foi comprovado com estudos, eu deixei até aqui as referências, se vocês quiserem procurar, dar uma pesquisada depois. Então, foi um estudo feito pela BCG e também pela FIA aqui em São Paulo, e os números são os números que falam. Então, a gente tudo que eu falei para vocês em termos de ser um RH estratégico é comprovado com números aqui através desses indicadores. Tá? Então, está totalmente sendo. Eu li um caso recentemente de um executivo de RH que conversa pelo menos 8 horas por semana com o CFO, um executivo de finanças. E a partir desse trabalho em conjunto, a empresa teve um aumento razoável também em rentabilidade, porque eles estavam alinhados com os objetivos. Então, o cara de finanças precisa muito do cara de RH. Né? E o contrário também é verdadeiro. E aí a gente vai falar um pouco, na verdade eu quero
tudo isso é para dizer para vocês, falar também sobre RH estratégico e transformação digital. Acho que a transformação digital é uma realidade, não preciso nem falar muito sobre esse tema, todo mundo vive isso, né? A gente vive isso no dia a dia. Então, até anos atrás, a gente todo mundo só tinha computadores, desktops lá na empresa, e já foi um tremendo avanço. Hoje as pessoas, que é o conceito de consumerização, as pessoas hoje têm acesso fácil, todo mundo tem seu smartphone, todo mundo, quase todo mundo tem um notebook, tem um tablet, então todo mundo está conectado o tempo inteiro. Então, deixa de ser passou a ser a tecnologia passou a ser um commodity, né? Então, deixa de ser de uso exclusivo das organizações e as pessoas hoje têm acesso muito fácil. Então, as empresas, elas estão passando por uma transformação digital também. Então, se eu estou falando lá que eu preciso ter um RH estratégico, que eu preciso ser estratégico, ter indicadores, que eu preciso trazer isso para decisões estratégicas, fica impossível fazer tudo isso sem ter um sistema que me permita consolidar essas informações, né? Então, eu gosto muito da definição de que nesse cenário RH e TI passam a pensar em ferramentas para os colaboradores e não mais para o RH. Então, eu não procuro mais um sistema simplesmente para processar minha folha, porque dava muito trabalho fazer das 1000 planilhas de Excel. Hoje eu penso em sistemas para atender os colaboradores plenamente. E aí eu falo para vocês de um sistema de gestão das informações globais em uma única solução para toda a força de trabalho. É possível? É. Então, como eu disse para vocês, a HRD ela é uma empresa de consultoria focada em recursos humanos, então a gente tem bastante know-how na área de recursos humanos. E a gente, mesmo antes eu não sei se todos conhecem o SAP SuccessFactors, é um sistema cloud. Eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre o Success, mas eu gostaria de adiantar aqui há muito tempo atrás, logo quando o Success chegou aqui no Brasil, nós fomos um dos primeiros a sermos convidados para ser um implementador dessa solução, tá? E a SAP tem investido grandemente, na verdade, tem investido há muitos anos que vem investindo fortemente, e essa é a solução cloud para os próximos anos. E o mais importante, ele é pautado, ele é desenhado, atualizado, pautado em boas práticas de mercado. E não é papo de vendedor, porque eu não sou vendedora, mas realmente é um sistema, eu vendo o que eu acredito, eu falo do que eu acredito, e realmente é um sistema que permite ao RH descentralizar, que eu acho que também é uma palavra importante, muito forte para ser estratégico. Então, se eu estou falando lá que o RH tradicional é burocratizado, é engessado, conduz muito processo, então eu preciso livrar as pessoas de RH para serem estratégicos, eu preciso desocupá-las para serem estratégicos, e é isso que um sistema faz. Então, o SuccessFactors, que a gente vai falar um pouquinho, ele é um sistema modular, ele é um sistema que está 100% apto para a utilização em mobile. Então, isso dá muita flexibilidade. Como eu falei, todo mundo hoje dispõe de um smartphone, de um notebook, de um tablet. E ele permite a consolidação de todas as informações, sejam elas desde a questão do recrutamento. Vou passar. Opa, eu vou entrar nesses detalhes mais para frente. Então, ele faz toda a gestão da vida do colaborador na organização. Então, desde a atração de talentos até a aposentadoria, é uma ferramenta que suporta todos os processos e de maneira atualizada e 100% cloud. Para alguns dados sobre o Success aqui, então a gente tem mais de 5 mil clientes, né? 40 milhões de pessoas que a gente fala de usuários, 300 clientes, esse número já está um pouco desatualizado, mas eu posso atualizá-lo na próxima sessão. 31 parceiros no Brasil, 4 atualizações por ano. O que são essas 4 atualizações? Como eu disse para vocês, ele é um sistema pautado em boas práticas. Então, 4 vezes por ano a gente recebe as atualizações, sejam atualizações sobre, por exemplo, agora não, umas 2 ou 3 releases atrás, a gente tem uma nova funcionalidade de desempenho contínuo, que vai de encontro ao que eu falei, de eu setar um PDI durante a avaliação e fazer o acompanhamento em períodos mais curtos. Então, eu tenho lá as minhas metinhas para atingir as minhas metas principais. Então, isso é um recurso que permite ao gestor e ao colaborador ter reuniões rápidas de 10, 15 minutos para fazer essa atualização, para avaliar progresso e para setar outras atividades para atingir o meu objetivo de desenvolvimento. Tá? Então, tem 4 atualizações por ano que são gratuitas. Temos 10 data centers no Brasil, somente no Brasil, e alguns outros pelo mundo.
é o primeiro lugar em análise de mercado, então vou comprovar isso para vocês. 11 laboratórios de desenvolvimento no Brasil e 7 centros de suporte. Então, como eu disse, em primeiro lugar, então a gente está posicionado no Gartner de 2017, o Success foi eleita a melhor solução, e também no IDC de 2016. E aí vem o que eu falei para vocês sobre uma solução completa em termos de gestão de pessoas. Então, eu tenho aqui desde o recrutamento, que é o foco que eu quero dar um pouquinho para vocês, mas nada demorado, tá? Então, desde a parte de atração, divulgação de vagas, de recrutamento, eu passo pela questão da integração, que é o onboarding, que a gente chama de onboarding. Então, na verdade, a gente até brinca que deveria ser boarding, porque esse módulo ele é responsável tanto pelas contratações, não pelos processos que o novo colaborador tem que passar, como também pela mudança de cargo. Então, algumas informações que ele precisa saber sobre aquele cargo, processos que ele precisa executar para ocupar aquela posição, isso está no módulo de onboarding. E também aqui vem o learning, que é a aprendizagem. Então, o learning ele é um sistema de treinamento online. Você pode ter treinamento 100% online, você pode fazer a gestão de custos de orçamento, de custos de custos de treinamento, e tem a avaliação de reação. Inclusive foi implementada para RH, um ISO, acho que não sei se é 10.015 talvez, eu fico de confirmar para vocês, que todos os treinamentos precisam ter avaliação de reação e de conhecimento, né, na verdade. Então, todo final do curso, você tem que fazer preencher uma avaliaçãozinha para testar o teu conhecimento. Metas e desempenho, esse eu digo com certeza que é um dos processos que as organizações têm hoje, não necessariamente sistemicamente, mas é um dos processos mais aplicados. Eu sempre usava a palavra maduro, mas hoje eu uso o que é o sistema, que é o processo mais utilizado. Porque, de novo, eu não sei, existe uma linha tênue aí de você ter o processo e ele ser um processo estratégico para a organização, né? Então, mas é um processo bastante utilizado e acho que é o processo que vai amadurecer primeiro nas organizações. A partir do momento que eu faço a avaliação de desempenho, que eu reconheço, vem a parte de remuneração, para eu recompensar, né? Então, vou reconhecer financeiramente nesse caso. Então, o módulo de remuneração, ele trabalha com remuneração fixa e remuneração variável. Então, ele tem algumas regras, tem a questão de orçamento por gestor, ele faz toda a gestão de pagamentos e pagamentos variáveis. Tá? Sucessão e desenvolvimento. Então, não adianta eu ter todo um processo linear se as pessoas não sabem para onde elas podem ir na organização. Então, de novo, volta nos conceitos que a gente já falou lá de RH estratégico, de ter transparência dos valores dele ou do que ele espera para a vida dele está alinhado com a empresa, né? Então, a empresa precisa deixar claro aonde ele pode chegar, como ele pode chegar e, principalmente, apoiá-lo para chegar, né? Então, ter um plano de sucessão e desenvolvimento é um diferencial para a organização, para ela ficar bem vista também. E aqui tem a parte em cima que eu acabei pulando, tem a parte de colaboração e mobilidade. Colaboração, a gente tem uma ferramenta chamada, aliás, uma ferramenta não, um módulo dentro do Success chamado Jam. O Jam, ele é um portal, a gente brinca que é um Facebook corporativo, mas é muito mais, na verdade. O Jam, ele permite, você tem algumas versões, e ele permite você a criar grupos para discutir em torno de determinados objetivos e fazer algumas discussões. Então, pode ser usado também, muitas empresas têm usado como intranet, então a gente desenvolve interface para ser a intranet da organização e você tem uma plataforma unificada com todos os módulos, inclusive com a intranet. A questão de mobilidade, que eu falei para vocês, então, todos os módulos, eles podem ser acessados, isso traz bastante flexibilidade, bastante agilidade para os gestores. Então, você imagina um processo de recrutamento, o gestor ele tem uma série de entrevistas para fazer para determinada posição, e aí ele faz todo o feedback, avaliação via mobile, então, isso traz um ganho excelente. Da mesma maneira, a avaliação de desempenho. E aqui embaixo, todos esses módulos que eu falei, aqui em cima a gente fala que é do RH estratégico, é a parte de gestão de talentos, tá? Aqui eu tenho um portal de autosserviços, que é a parte mais transacional. Então, eu posso fazer a solicitação, a alteração do estado civil lá no portal. Então, eu mesma vou lá e faço a alteração, casei, vou mudar meu status. Eu posso solicitar férias, eu posso pegar o lerite em forma de rendimentos.
E para o RH, ele tem toda a parte operacional do RH que a gente chama de transacional, que é a parte de folha de pagamento, a parte de controle de time, então hora extra. Então, essa camada a gente chama de Employee Central. No Employee Central, você faz toda a parte de gestão de benefícios, gestão organizacional, então é toda a parte de autosserviço para o colaborador, de serviços para o gestor, então o gestor aprovar férias, ele consegue visualizar a equipe, o planejamento de férias da equipe, a partir daí dar ok, delegar o workflow de aprovação, então dá para fazer uma série de ações aqui, que de novo a gente vai ter próximas sessões para falar mais profundamente dos módulos, tá? E sempre fazendo esse link com o processo. Então, vou trazer o processo e a gente falar de módulos específicos, como que a solução pode ajudar vocês. E aí tem a parte de extensões, então o Success ele é cloud 100% flexível para se conectar, para ser integrado com outros sistemas, tá? Então, existe já uma integração que a gente chama de standard, que é uma integração padrão com a folha de pagamento do SAP, que muitas empresas têm hoje, mas também isso é flexível, eu posso conectar com folhas de qualquer outro sistema legado. Então, por mais que vocês queiram manter a folha em um sistema atual, independente de qual sistema for, você consegue usar o Success para a parte de gestão de talentos de maneira integrada. E a manutenção é transparente para o usuário final. Tá? E aí a gente vai falar hoje especificamente, rapidamente também, dos processos do RH estratégico. O primeiro processo é recrutamento e seleção. E isso em todos os papas, os gurus da parte de administração, sempre falam do recrutamento como um processo essencial para a organização, na verdade fundamental, né? Então, o módulo de recrutamento, ele tem a atuação, a vertente de atração, então, a partir de postagem de vagas, divulgação inteligente, ele integra com as principais redes sociais, LinkedIn, Facebook, inclusive há um dado curioso que o Facebook tem sido mais eficaz, eu posso até pegar o dado efetivamente para vocês, ele tem sido mais eficaz na busca de profissionais do que o próprio LinkedIn, talvez por ser mais acessado. E você consegue fazer posts para vagas estratégicas, por exemplo, você consegue usar a função de job posting para divulgar essas vagas, não só no portal da empresa, lá no Trabalho Conosco, como nas redes sociais. Tá? Então, engajamento, que a gente fala, a gente tem a partir do momento que vocês passam a utilizar o Success, o módulo de recrutamento do Success como fonte de recrutamento, quando você coloca lá Trabalhe Conosco, ele é direcionado para a interface de candidatos do Success, ou seja, você não precisa mais direcionar para um Vagas.com, para um Lancers, enfim. Você passa a ter o seu próprio banco de currículos, então todos os currículos que estão lá, vocês podem consultar a qualquer momento, e vocês começam a ter o banco de currículos exclusivo e não precisam pagar por isso mais. Então, e a seleção, que é a gestão, eu estou falando de maneira muito macro, mas eu vou mostrar alguns detalhes, tá? Seleção, então a gestão de requisições, então você consegue criar workflows para a criação de vagas, então vocês podem dar autonomia. De novo, o Success tem um foco muito forte em descentralizar e tornar o RH estratégico realmente. Então ele passa a dar muita autonomia, claro que é uma autonomia controlada, para os gestores e também responsabilidade, né? O gestor tem que ter um pouco mais de responsabilidade para ajudar a empresa a ser estratégica. Então, o gestor, a partir do organograma dele lá, do organograma de cargos dele, ele consegue abrir uma requisição para determinada posição e essa requisição vai passar por uma aprovação que vai ser pré-definida pelos processos atuais. E sempre quando a gente vai fazer a implementação de qualquer módulo, inclusive de recursos humanos, a gente tenta fazer o papel realmente de consultor, a gente tenta trazer boas práticas, a gente tenta fazer o acesso do que vocês têm, do que seria ideal, para colocar isso dentro do sistema. Então, ele é um sistema flexível, até bem pouco tempo não permitia desenvolvimentos, então era o que o sistema dispõe, que é bastante coisa. Eu sempre falava que tinha muitas possibilidades, embora finitas. Mas ele permite muitas configurações, mas a gente tem um papel, o dever de dizer para vocês a melhor prática é essa, esse é o melhor jeito, a gente já viu funcionando, então esse é o papel que a consultoria tem para fazer pelo cliente. Tá? Então ele faz toda a parte de postagem de vagas, de banco de candidatos, você consegue pesquisar candidatos interno ou externo, divulgar vagas em redes sociais, fazer agendamento de entrevista, você consegue ver a agenda das recrutadoras e fazer o agendamento, emitir carta de oferta online, pode ser um PDF ou não, e com algumas extensões, existe até uma extensão da SAP, que é DocSign, para você assinar na tela, né, para o candidato, no caso, assinar a carta oferta no OK. Então, tem várias possibilidades. Quando eu olho o módulo de recrutamento,
O que vocês estão vendo é um print. Na verdade, eu pretendia navegar, mas como a internet, como a gente está conectado várias pessoas de vários lugares, eu achei que pudesse dar algum problema. Então, eu achei melhor disponibilizar algumas imagens para vocês terem ideia do que a gente está falando em termos de gestão de recrutamento, dos Success Factors. Isso aqui é um print de uma instância de demonstração que está customizada e ela pode ser customizada de acordo com a identidade visual da empresa. E ela está customizada para a gente fazer essa demonstração para vocês. Então, aqui eu estou com a visão da Tessa Walker aqui. Ela é uma recrutadora, nesse papel eu ocupo de recrutadora. E aqui ela consegue visualizar todas as aquisições de vaga que ela tem sobre a responsabilidade dela. E de outras recrutadoras que foram atribuídas temporariamente para ela, tá? Então, ela vê aqui a vaga, ela vê aqui qual o status dessa vaga, o prazo para fechar, quantos candidatos tem para essa vaga e de maneira sumária aqui ela tem quantos dias essas vagas estão em aberto. A partir dessa tela, ela consegue criar uma nova requisição, ela tem uma série, uma infinidade de ações que ela consegue fazer enquanto recrutadora, que a gente não vai ter tempo hábil para falar de todas. Mas em tempo, eu gostaria de falar para vocês que a gente vai disponibilizar em breve algum programa para quem quer experimentar os Success Factors, tá? Então, a gente vai dar mais detalhes para vocês um pouco mais para frente. Então, voltando aqui, eu entrei numa posição específica aqui, e dentro dessa posição aqui eu tenho a lista de todos os candidatos que estão participando desse processo, tá? Pelo cardzinho aqui, amarelo ou azul, ele identifica para a recrutadora quem que é um candidato interno ou quem que é um candidato externo. Então, não precisaria dessa coluna, eu poderia identificar pelo card, tá? Aqui ele mostra o resultado da entrevista, você vê que aqui aparece todo o fluxo, todo o pipeline do processo de recrutamento, que também é customizado, então aqui é um processo gigantesco, mas não precisa ser assim. E cada etapa tem uma ação que pode ser feita, né? Ou que pode ser de responsabilidade de uma pessoa. Então, na fase de entrevista, por exemplo, do gestor, ele consegue atuar. Aqui eu entrei no detalhe. Aqui eu entrei no detalhe de um candidato específico, do Natesh. E aqui ele vai gravando aqui ao lado todas as ações que foram tomadas, tudo que foi feito. Eu consigo anexar, ele no caso, o candidato consegue anexar documentos. Então, se eu preciso que a certificação seja comprovada, o diploma seja anexado no processo, eu consigo fazer perguntas, que isso é bem interessante, quando a gente fala de aderência à cultura. Óbvio que numa conversa de 10, 15 minutos ou meia hora que fosse, numa entrevista, você não consegue identificar, mas com algumas técnicas, algumas perguntas-chave, você consegue pelo menos escolher entre os candidatos, né? Para saber o que está mais próximo da cultura da empresa. E o sistema você consegue colocar perguntas eliminatórias ou não, ou que vão destacar as respostas que vocês gostariam, ele consegue sinalizar para a recrutadora. Aqui eu consigo pesquisar, eu tenho uma determinada requisição e eu quero pesquisar, eu tenho poucos candidatos, acho que tenho poucos candidatos, ou então quero pesquisar alguém com experiência mais próxima do que para a vaga. Então eu venho aqui, pesquiso por palavra-chave e traz aqui, eu pesquisei por sales, aqui ele trouxe várias pessoas e a partir daqui eu posso adicionar esse candidato para esse processo. Um ou mais candidatos para esse processo. Consigo encaminhar para uma pessoa interno ou externo, então eu mando um e-mail lá, aparece notificação para ele, de que tem uma vaga, etc. E aqui é um portal, a gente tem, hoje tem a Telefônica, tem a Microsoft, tem a Harley Davidson, todas utilizam o portal de vagas do Success Factors. Então aqui, como eu tinha falado no começo, na view aqui de carreiras, quando eu clico, automaticamente ele direciona para os Success Factors. Então, ele vai ver as vagas, como se fosse um vagas.com ou qualquer outro sistema de busca de oportunidade. Ele vai trazer as vagas que tem para trabalhar e eu consigo me candidatar a partir daqui. A diferença é que esse é um banco de currículos exclusivo do cliente. Então, não é um vagas, não é um banco de currículos compartilhado, né? E não menos importante, e baseia tudo que a gente está falando agora, os indicadores, né? Então, eu consigo ter aqui, um dos relatórios que eu consigo extrair é a fonte de recrutamento. Então, a gente tem um estudo feito pela SAP
sobre os módulos que trazem resultados mais rápido. Então, um é treinamento, o learning, com a redução de treinamentos presenciais, enfim, e o outro é recrutamento e seleção. Então, as empresas, elas conseguem ter uma economia muito grande a partir da implementação do módulo de recrutamento e seleção. Então, aqui você consegue identificar quais são as fontes mais eficazes aqui de recrutamento. Então, a partir daqui você consegue saber o que é que está dando mais resultado na tua publicação e fazer uma ação direcionada, né? E aqui, a partir do painel de controle, que sempre vai ser questionado e que sempre o RH vai ter que estar munido, isso aqui são poucos dos muitos indicadores que o Success pode fornecer, tá? Eu peguei só realmente para ilustrar. Então, cada gestor ou cada responsável pelo recrutamento, pela vaga ou pelas decisões, ele pode ter acesso a alguns dashboards, alguns gráficos sobre o processo de recrutamento, bem como outros processos, tá? Avaliação de desempenho, recrutamento de seleção, enfim. Então, tem uma infinidade de relatórios e de indicadores que vão ser solicitados com certeza e que isso aqui embasa as decisões para um RH estratégico, tá? Então, só para confirmar o que eu estou falando para vocês, a Rodobanks, ela economizou 2,5 milhões de reais através de recrutamento interno. Então, é uma prática muito comum hoje nas organizações. Então, antes de eu divulgar uma vaga, eu vou lá e faço um aproveitamento interno, mas para isso eu preciso muito conhecer, aí volta tudo que a gente está falando, que todos os processos eles são muito vinculados, né? Então, eu preciso conhecer as fortalezas, eu preciso conhecer os sucessores, eu preciso conhecer, e eu preciso de uma ferramenta para isso. Então, eles conseguiram fazer um aproveitamento muito bom. A Vale também, ela preencheu, a Vale, inclusive, usa o sistema SuccessFactors. A Klabin também. E ambas não, as três aqui, vocês podem ver que tiveram uma economia muito grande através de um processo de recrutamento com a ferramenta para a gestão do recrutamento. Então, acho que isso serve para embasar até para vocês defenderem qualquer aquisição, não só do SuccessFactors, de qualquer outra ferramenta que vocês venham usar. Então, comprovar o quanto é importante ter um RH estratégico, o quanto é importante ter um recrutamento estratégico. E uma coisa que eu não falei sobre o módulo de recrutamento é que você consegue, a gente sabe, já fui headhunter, então eu sei que algumas posições mais difíceis, elas são delegadas para consultoria. Então, você consegue, mesmo dentro do Success, atribuir um papel para essa consultoria para ela fazer a gestão do processo e você ter visibilidade instantânea. Então, você está acompanhando o processo que a consultoria está realizando. Ela segue os mesmos passos, as mesmas etapas e você tem visibilidade disso. Isso é bem importante. Então, a fonte desses dados aqui, desses indicadores, é da revista Exame. Depois eu posso compartilhar com vocês qual foi o artigo. E é isso. Então, a gente vai ter várias outras sessões de webinários. Eu vou trazer pessoas convidadas também para falar sobre clima, para falar sobre avaliação de desempenho, de sucessão, de uma liderança. Então, vocês estejam convidados desde já para participar dos nossos próximos webinars. Perdão. E muito obrigada pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. A gente sabe que tempo é dinheiro ainda. Então, muito obrigada e eu fico à disposição de vocês. Vocês vão receber posteriormente a apresentação. E eu fico à disposição para tirar dúvidas, para ir até vocês, conhecer a empresa de vocês, enfim, os processos de vocês e ajudá-los da maneira que vocês precisarem.